Então, na primeira regra ali, eu tenho aqui no arquivo eu tenho o seguinte, que é não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que aquelas que forem verdadeiras e suficientes para explicar as suas aparências. Aqui a gente pensou na questão do modelo cosmológico, porque dos gregos, né, você tem lá do Ptolomeu, que a teoria geocêntrica ela necessitava de uma análise a partir do momento que você coloca a Terra como referencial. Você tem um movimento dos errantes, né? Por isso que eles se chamam errantes, né? Os planetas, né? Marte, Vênus e tal. Eles fazem uma órbita que não é uma órbita natural, ela forma um epiciclo. Se você quiser entender bem isso, você tem que assistir um filme que é o filme da Hipátia, né, o Cosmos. O pessoal passa no primeiro ano. Não sei se você vai passar, mas o Carlos passava com a Soraya e tal. E daí tem uma explicação do porquê que isso acontece. Na verdade, o que a gente percebe é um movimento relativo. E no próprio filme tem um momento em que ela fala que a explicação dada lá por Ptolomeu, né, aquela teoria geocêntrica e cosmológica dos movimentos epicíclicos, ela é muito complexa de fato, e ela busca uma explicação que seja mais simples para o fenômeno. E daí é bem o que coloca ali, né? Não devemos admitir mais causas para as coisas naturais do que aquelas que forem verdadeiramente suficientes. Na verdade, ele já sabia disso, né? Ele já viveu logo após o Galileu refutar, né, a teoria dos epiciclos, então ele já sabe que, na verdade, o modelo ele é muito mais simples e, basicamente, a gente enxerga os planetas dando uma volta, né, dando um laço em torno da Terra por uma questão de relatividade de movimento, que é bem mais simples quando você coloca o referencial no Sol. Tá? Então, essa é uma das coisas que a gente percebeu. Se você colocar epiciclos, você vai ver no Google, você vai ver como é que é essa explicação. E tem algumas imagens ainda que explicam por que isso acontece, né? Ele coloca a Terra e Marte no movimento em relação ao Sol e vai mostrando por que ao longo das semanas Marte ela volta no céu, digamos assim, depois ela forma um laço, né? É basicamente por uma questão de velocidade relativa, né? Então, essa é a regra um que eu teria para falar da regra um com base tentando analisar por que Newton colocou essa regra. A 2 aqui é tranquilo, né? Portanto, os mesmos efeitos naturais devemos, na medida do possível, atribuir as mesmas causas, né? Que é a gravitação universal. Quando ele observa o movimento da maçã, né, isto é, a maçã sendo acelerada por um campo gravitacional, ele estende como é que ele fala aqui, ó, essa causa, né? Porque o efeito é a variação do movimento, a aceleração da maçã, a queda dela. Ele estende isso a uma causa, né? Ele atribui isso a uma causa que é a gravidade, depois ele estende isso à gravitação universal e ele explica daí o movimento dos planetas em torno do Sol, da Lua em torno da Terra pela mesma causa, por isso que se chama gravitação universal. Então, quando ele escreve a teoria da gravitação universal, baseado já numa ideia que ele tinha das leis das proporções quadráticas, né, o inverso quadrado da distância aí para a teoria de força, ele vai, digamos assim, dar uma mesma explicação para o movimento de queda nos corpos na Terra, na superfície terrestre, e para qualquer outro corpo que esteja no campo gravitacional, inclusive a Lua. Tá? Então, os mesmos efeitos devem ser atribuídos às mesmas causas, se verifica, né? Quando na verdade a causa é da mesma natureza. No terceiro tópico aqui, na regra 3, as qualidades dos corpos que não admitirem nem aumento nem diminuição de grau, e que, se concluir pertencente a todos os corpos ao alcance de nossos experimentos, devem ser tomados como sendo qualidades universais. Aqui, eu e a Helena, a gente pensou que a massa é uma qualidade universal, né? Teria depois ainda outras qualidades universais, que seria a questão da carga elétrica. O Descartes ele define a quantidade de movimento como uma qualidade universal do universo, né?
mas aí seria já uma qualidade praticamente constante do universo, mas em tratando assim de corpos, ou melhor dizendo, se tratando assim de qualidades de matéria universais, né, a massa para ele seria um exemplo mais concreto, né, na época, né, no contexto da época. Então, se você imagina, por exemplo, um objeto, né, uma bola de boliche, por exemplo, está sendo acelerada mediante uma força, uma parte do seu corpo, por exemplo, que tiver a mesma massa, mediante a mesma força, vai ter a mesma aceleração, porque a qualidade é a mesma, porque a massa ela é uma grandeza universal, a mesma coisa a carga elétrica, é uma grandeza universal. Não importa de qual elemento químico que você vai analisar a carga é a mesma, então quando ela está sendo submetida a um campo elétrico, a força que ela vai receber vai ser a mesma, sendo próton, sendo elétron, né, tendo a mesma carga, enfim, é uma qualidade universal que vai ter a mesma resposta, né? Então aqui as qualidades dos mesmos corpos não admitirem nem aumento nem diminuição de grau, isto é, se você aumenta a massa de um corpo, a força que você tem que fazer tem que aumentar na mesma proporção, porque a qualidade ela é constante, né? A influência, né, da massa no sistema ela é constante. Por isso que ela é uma qualidade, que ele coloca uma qualidade universal. E a quarta regra aqui da indução eu acho bem interessante, né? Porque na verdade ela vem mais de Galileu do que de Newton, né? Porque o pensamento indutivo, né? O método científico do Galileu ele já dava conta da universalização pelo pensamento indutivo, né? Quando ele faz o experimento, todo mundo acha que a experimentação lá da queda dos corpos foi feita a partir da Torre de Pisa. Não, isso é mito, né? Na verdade, ele usa planos inclinados com esferas muito bem polidas e ele vai mudando o grau, né, o ângulo de inclinação e observando que independentemente da massa que ele utilizava, o tempo de percurso era o mesmo, e ele vai percebendo que a aceleração ela era influenciada não pela massa dos corpos, mas pelo atrito que dele consegue reduzir ao máximo fazendo, né, o polimento, né, e pelo ângulo, né. E daí ele vai generalizando isso até chegar a uma situação de ângulo de 90 graus. Então ele começa com pequenos ângulos, vai observando que o movimento independia da massa, dependia basicamente do percurso, daí ele já chega numa relação quadrática também entre o tempo e o deslocamento, né? Ele observa que se você percorre uma distância x, o tempo é t, para dobrar o tempo, você precisa fazer com que a partícula percorra 4 vezes a mesma distância, né? Uma relação quadrática. E então é uma questão que o Galileu também já dava conta. Mas outra coisa interessante de perceber aqui é que ele estabeleceu a regra e essa regra vai invalidar exatamente os princípios dele mesmo, né? Porque a partir de 1900, quando eles começam a observar que as leis de Newton elas já estavam, digamos assim, elas já não eram mais generalizáveis para determinadas condições, né, para situações de grandes velocidades ou massas corpos com massas muito pequenas, né, quando a gente fala de partículas subatômicas, as leis de Newton não são mais válidas. Então daí vem toda a reformulação da mecânica, né? Então a gente sai da mecânica clássica e parte para a mecânica relativística ou quântica, que é exatamente o que ele não dava conta de generalizar em situações de velocidades muito grandes ou massas muito pequenas. Então daí teve que se fazer uma nova teoria para que o pensamento indutivo, a possibilidade de generalização das leis pudessem dar conta, uma vez que as leis de Newton não davam mais conta nesses novos parâmetros, né? À medida que a tecnologia foi evoluindo e foram observando fenômenos naturais em que não se dava mais conta, né? As leis de Newton, daí foi ali que Einstein, Planck, daí começaram a desenvolver a mecânica quântica e a mecânica relativística, né?